Nossa, o que é isso pontudo no seu peito? É uma tetinha? Olha, gente, ele tem tetinha. Esse foi o pior dia da minha vida. Eu estava na faculdade e tinha acabado de descer para o intervalo. Chegamos na rua e ventava muito. Eu comecei a ficar preocupado. E se o idiota do Bruno falasse alguma coisa? Como eu odiava esse cara. Ele sempre me zoava na frente dos outros. Foi então que eu vi a Milena passando. Eu amava essa menina, mas nunca tive coragem de dizer isso a ela. Eu não era um cara feio, mas o meu segredo me impedia de tentar alguma coisa com ela, ou com qualquer outra mulher. Foi então que um vento forte veio na minha direção e praticamente colou a camiseta no meu corpo. E foi nesse momento que o Bruno gritou para todo mundo ouvir. Nossa, o que é isso pontudo no seu peito, Guilherme? Deixa eu ver. Nossa, é uma tetinha. Olha, gente, ele tem tetinha. A menina olhou para mim e deu uma risada alta. A garota que eu amava estava ali, me ridicularizando sem sequer disfarçar. Assim como todos os outros que não paravam de rir. Eu só queria um buraco para enfiar minha cabeça. Respirei fundo, peguei as minhas coisas e fui direto para casa. Essa foi a experiência mais humilhante da minha vida. Porém, sem ela, talvez eu não tivesse a motivação que me fez descobrir um segredo que as clínicas de cirurgia plástica odiariam que você soubesse. Oi, meu nome é Guilherme e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fui disso para isso. Recuperei minha autoestima e expulsei a ginecomastia do meu corpo, sem precisar fazer uma cirurgia plástica cara e apenas combinando uma série de alimentos naturais com tempero indiano milenar, que aniquila o hormônio bizarro que te faz ter peitos de mulher. Porém, eu recomendo que você veja esse vídeo agora, até o final, pois com certeza eles vão fazer de tudo para tirá-lo do ar. Eu não acredito que eles vão arriscar ter um prejuízo milionário deixando esse vídeo online por muito tempo. Então eu não garanto que você consiga ver amanhã. Eu gravei esse vídeo porque eu quero te ajudar a recuperar sua autoestima também. Eu quero te ajudar a expulsar a ginecomastia do seu corpo sem gastar uma fortuna com cirurgia plástica, pois eu já estive no seu lugar. É por isso que eu vou te mostrar o que eu fiz para voltar a usar as camisetas que eu queria e não roupas largas para esconder as minhas pedrinhas nos peitos. Eu vou te mostrar como eu voltei a ir pra praia com os meus amigos, sem vergonha de tirar a camiseta e sem medo do que os outros poderiam pensar ao me ver. Eu vou te mostrar como eu parei de evitar as mulheres, de como eu perdi o medo de fazer sexo sem camisa, tudo isso usando uma série de alimentos naturais e um tempero secreto. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente nós somos parecidos. Lá para os meus 12 anos, eu me olhei no espelho e de repente eu vi algo que me chocou. Peitinhos. Que porra é essa? Pensei. Eu sou homem. O que é isso duro e pontudo no meu peito? Eu fiquei desesperado. Achei que poderia ser câncer. Só que eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Ninguém podia saber que eu tinha peito de mulher. Eu parei pra pensar e percebi que esses peitinhos surgiram bem na época que eu comecei a me masturbar. Será que foi isso? Me lembro que eu passei uns 2 meses sem bater punheta, pensando que fazendo isso eu voltaria ao normal. Nada aconteceu. Na verdade, aconteceu sim. Eles só aumentaram. Eu precisava descobrir que diabos tinha nascido no meu corpo e decidi pesquisar. Na época eu não tinha internet em casa, então fui à tarde na escola e reservei uma vaga no laboratório de informática. Tomei o cuidado de sentar no último computador, bem na ponta da sala, pois eu não queria que ninguém visse o que eu estava pesquisando. Aquela pesquisa me deixou um pouco mais tranquilo. Descobri que aqueles peitinhos que nasceram em mim de repente tinham um nome: ginecomastia, que basicamente é o aumento nos volumes das mamas masculinas causados pelo uso de medicamentos ou por desequilíbrio hormonal. Pesquisando, eu descobri que os seres humanos produzem hormônios androgênicos e estrogênicos. Os androgênicos, como a testosterona, desenvolvem as características masculinas, e os estrogênicos, como o estrogênio, desenvolvem as características femininas. Basicamente, a ginecomastia se deve a um aumento tardio na quantidade de testosterona nos meninos em relação à quantidade de estrogênio, que é bastante comum durante a puberdade. Cerca de 60% dos homens desenvolvem a ginecomastia na adolescência, que pode desaparecer naturalmente no período de 2 a 3 anos. Essa pesquisa me deixou mais tranquilo por 2 motivos. Primeiro, porque não era um tipo de câncer ou tumor, e segundo, porque de acordo com o que eu li, a ginecomastia pode desaparecer depois de um tempo. Como eu tinha apenas 12 anos e não queria contar pra ninguém, não tinha outra opção a não ser esperar. Passei os próximos anos da minha adolescência tentando esconder os meus peitinhos a qualquer custo. Eu gostava de jogar bola, mas nunca tirava a camiseta na frente de outros no vestiário. Eu sempre me trancava no banheiro para me trocar. Também passei a comprar camisetas bem mais largas do que o meu tamanho.
Eu não era obeso, mas estava acima do peso. E qualquer camisa que encostasse no meu peito já deixava evidente que havia algo diferente ali. Minha família sempre me chamava para ir para a praia e eu sempre inventava alguma desculpa. Eu não gosto de sol, eu tenho trabalho para fazer. E em situações que eu não podia evitar, como em virada de ano, onde toda a família ia para a praia, eu ficava em casa ou ia para a praia de camiseta. Minha tia falava, deixa de ser bobo, Guilherme, tira essa camisa, você tá na praia. E eu sempre respondia, me deixa, tia, eu não quero me queimar. E por incrível que pareça, o meu primo Emerson fazia a mesma coisa. Com certeza ele tinha ginecomastia também. Por algum motivo, o fato de tentar esconder esse segredo de tudo e de todos me tornou um cara extremamente tímido com as mulheres. Como eu já falei, eu não me achava um cara feio. É claro que eu não era nenhum Brad Pitt, mas algumas meninas se interessavam por mim na escola. Porém, eu só conseguia pensar no que uma garota diria quando me tocasse e percebesse que eu tinha peitinhos. Ia ser um negócio muito constrangedor. Então eu criei uma espécie de escudo que me afastou das mulheres durante toda a minha adolescência. Toda vez que eu olhava no espelho, eu sentia uma mistura de esperança e frustração. Esperança de acordar no dia seguinte e ver a ginecomastia magicamente sumir do meu peito. Frustração por não ser capaz de fazer nada, a não ser esperar. Mas no fundo mesmo, eu tinha certeza de que isso não ia acontecer. A minha ginecomastia não ia sumir, a não ser que eu fizesse algo a respeito. Os anos passaram, eu entrei na faculdade. A época onde todos os jovens da minha idade faziam muito sexo, menos eu. Novamente, eu vivia recusando convites. Minha sala inteira foi para um sítio no interior de São Paulo. E adivinha? Eu inventei que tinha um casamento do meu primo no dia e não podia faltar. Foi então que fizemos um trabalho em grupo e tive contato mais próximo com a Milena. Cara, como ela era bonita, como ela era meiga. Eu fiquei doido por aquela garota. Mas algo que eu sabia bem o que era me impedia de dar um passo à frente. Foi então que aconteceu. O idiota do Bruno me desmoralizou na frente de todos, inclusive da Milena. Quando ele falou dos meus peitinhos, ela riu. Eu nunca vou esquecer o sangue quente correndo nas minhas veias naquele momento. Eu estava com muita raiva e ao mesmo tempo me senti humilhado. Voltei para casa naquele dia disposto a resolver o meu problema de uma vez por todas. Eu tive vontade de pegar uma faca e arrancar aquelas pedras do meu peito, mas respirei fundo, tentei me acalmar e fui para o meu computador. Comecei pesquisando pela opção mais óbvia, fazer uma cirurgia. Só que quando eu vi que precisaria gastar cerca de R$ 8.000 para operar em um lugar decente, eu entrei em desespero. Eu ganhava 1.200 por mês e com isso eu mal conseguia me manter. De onde eu ia tirar tanto dinheiro? Só se eu vendesse um rim. Fora isso, cirurgia sempre tem um risco. E nesse caso, ela combate o efeito do problema e não a causa. Se o meu corpo ainda continuasse com os níveis de estrogênio maiores do que os níveis de testosterona, quem garante que a ginecomastia não voltaria após a cirurgia? Imagina, pagar R$ 8.000 para o médico abrir meu peito com bisturi e depois de algum tempo ver os meus peitos crescerem de novo? Não mesmo. Mas eu decidi não desistir. Eu não queria passar por nenhuma humilhação novamente. Eu queria ter a minha autoestima de volta. Eu queria a minha vida de volta. Tinha que ter um jeito. Era tudo que passava pela minha cabeça naquele momento. No outro dia, faltei na faculdade para continuar com as minhas pesquisas. Até porque eu não sabia com que cara podia voltar para as aulas. E essa pesquisa me deu uma ideia. Eu sabia que a ginecomastia surge por causa de um desequilíbrio hormonal, onde existem baixos níveis de hormônios masculinos, como a testosterona, e altos níveis de hormônios femininos, como o estrogênio. Foi então que eu pensei, e se eu descobrisse alguma forma natural de aumentar os níveis de testosterona e bloquear os níveis de estrogênio? Será que minha ginecomastia iria desaparecer? Na minha cabeça, isso fez total sentido, e agora eu só precisava descobrir como fazer isso. Foi então que eu caí de cabeça nas minhas pesquisas e listei algumas coisas interessantes. Como sabemos, o estrogênio em excesso, combinado com baixos níveis de testosterona em homens, que é chamado de dominância do estrogênio, pode causar o crescimento de peitos e ganho de peso. Inclusive, homens transexuais sabem disso e conseguem uma aparência feminilizada tomando suplementos de estrogênio. Eu vi alguns vídeos com transformações bizarras de caras que tomavam estrogênio e depois de um tempo pareciam mulheres. E aposto que você já viu mulheres que tomaram testosterona e ficaram fortes, com voz grossa, parecendo homens, não é mesmo? Esse é o poder desses hormônios. E alguns homens, como eu e provavelmente você,
sem saber, se tornaram estrogênio dominantes através de dieta e produtos de uso diário. Isso mesmo que você ouviu, alimentos e produtos de uso diário. Um estudo feito pela Universidade de Adelaide, na Austrália, foi divulgado pelo famoso site inglês Daily Mail. Segundo esse estudo, os homens estão se feminilizando devido ao crescente contato com compostos que imitam o comportamento do estrogênio no corpo. Frango, produtos à base de soja, cremes para pele, desodorantes aerosóis, itens de plástico como canos de PVC, dentre vários outros. São ricos em compostos que produzem esse efeito feminino no nosso corpo. Inclusive, um estudo divulgado pela revista Pediatrics mostrou que algumas mães que utilizam determinados tipos de cremes podem fazer com que os filhos tenham ginecomastia na adolescência. Ou seja, o estrogênio está por todos os lados. A única alternativa que eu tinha em mente era encontrar alguma forma de bloquear isso no meu corpo, pois seria muito difícil parar de consumir algo que está presente em quase tudo. Então, eu voltei às pesquisas. Pesquisei na internet por listas de alimentos que aumentavam os níveis de testosterona naturalmente, pois talvez balanceando meu corpo com testosterona, eu pudesse minimizar o impacto do estrogênio. Fui no mercado e comprei tudo que achei. Minha nova dieta ficou totalmente baseada nesses alimentos. 2 meses se passaram e nada. Meus peitos não diminuíram nem 1 milímetro. Toda vez que eu acordava, me olhava no espelho com a esperança de ver alguma diferença, com o sonho de ver eles desaparecerem, mas simplesmente nada aconteceu. Talvez levasse mais tempo, pensei, mas no fundo eu sabia que faltava alguma coisa. Eu já estava me acostumando com a ideia de virar chacota na faculdade. Porém, eu decidi manter a dieta, enquanto eu pesquisava por alguma nova solução. Pois eu não só percebi que estava perdendo peso com ela, como os alimentos eram bem gostosos. Foi então que eu tive uma ideia brilhante. Posso achar alguma coisa interessante em livros. Como dizia meu pai, os livros não mentem. Tinha um sebo muito legal perto da minha casa e fui correndo para lá. Encontrei vários livros sobre alimentos, ervas, receitas e curas naturais. Folheei vários deles, até encontrar um livro com capa verde que falava sobre estrogênio e como o desequilíbrio desse hormônio causava impactos negativos no corpo dos homens. E nesse livro também eram indicados alguns alimentos que aumentavam os níveis de testosterona em nosso corpo naturalmente. Alguns deles eu já estava comendo, porém outros eram novidade. Incluí esses alimentos na minha alimentação e comecei a fazer alguns testes. Fiz algumas combinações de alimentos para ver se alguma delas poderia surtir efeito. Se passaram mais uns 3 meses e nada dos peitinhos sumirem. Mas eu continuei perdendo peso, o que já era alguma coisa. Eu já estava praticamente desistindo, quando aconteceu. Fui na feira comprar algumas coisas para casa e passando por uma banca vi um senhor bem velho, sentado atrás de vários vidros de temperos diferentes. Eu sempre gostei de cozinhar e nunca tinha visto vários daqueles temperos. Achei interessante e fui falar com ele e comecei a perguntar sobre os temperos. Ele foi me explicando como cada tempero era utilizado. Acredito que ele tenha trabalhado com isso a vida toda para saber tantos detalhes sobre cada um deles. Foi então que eu perguntei sobre um tempero que estava bem no canto dos potes. Então ele disse: esse pozinho aqui? Esse pozinho aqui é milagroso. Os indianos usam ele para se curar de tumores. Como assim? Eu disse. Ele falou: é verdade, não estou brincando. Esse tempero é da Índia e quase ninguém no Brasil conhece. Ele tem uma substância que é anti-inflamatória, queima gordura e atua como um antitumor. Tudo que eles fazem é temperar a comida com ele, e os relatos são espantosos. Na hora foi bem difícil de acreditar que aquilo era verdade. Mas eu pensei, cara, se for mentira, o máximo que eu vou perder é R$10. E o que é isso comparado com uma década de sofrimento e humilhação? E se esse negócio de alguma forma me ajudar a eliminar a ginecomastia da minha vida? Comprei o tempero. A partir desse dia comecei a temperar todas as minhas refeições com ele. E olha, até que é gostoso, viu? As 2 primeiras semanas passaram e eu não percebi nenhuma alteração, a não ser refeições mais saborosas. Porém, a partir da 3ª semana, olhei no espelho e demorei para acreditar no que eu estava vendo. Eu me lembro até hoje da felicidade que tomou meu corpo naquele momento. Eu simplesmente não podia acreditar. Pelo menos 1/3 da minha ginecomastia tinha evaporado do meu peito. Eu olhei bem para ter certeza, não queria me enganar. E era real. Meus mamilos estavam bem menos pontudos e já não estavam tão duros. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, depois de tantos testes, eu vi algum resultado.
Eu senti como se eu tivesse encontrado a chave mágica para resolver um problema que me atormentou e me humilhou por anos. E isso me encheu de esperança. Eu pesquisei a fundo sobre o tempero e ele realmente contém uma substância que bloqueia o estrogênio e atua como um anti-inflamatório. Inclusive, existem vários estudos que relatam a eficácia desse tempero na prevenção de vários tipos de câncer, como câncer de próstata, intestino, pulmão, entre outros. E combinado com uma alimentação saudável que eleva os níveis de testosterona no nosso corpo, gerou uma combinação assassina de ginecomastia. Eu continuei com essa alimentação e em 2 meses a ginecomastia estava bem pequena, quase imperceptível. E depois de 3 meses ela não estava mais lá. A ginecomastia, ou melhor, os peitinhos que destruíram minha autoestima por toda a minha adolescência, que me roubaram momentos felizes ao lado dos meus amigos e da minha família, agora finalmente foram expulsos do meu corpo para nunca mais voltar. Tudo isso sem precisar gastar mais de R$8.000 em uma cirurgia plástica, que curava apenas o efeito do problema. E ainda me deixaria com altos níveis de hormônios femininos no corpo, que podem até me fazer perder o apetite sexual pelas mulheres. Finalmente eu pude ir ao shopping e comprei as camisetas que eu queria, que ficavam bem no meu corpo. Minha autoestima voltou. Parei de evitar as mulheres e comecei a conversar com várias garotas na faculdade. E o que eu fiz em seguida? Exatamente, fui pra praia com a minha família. Todo mundo estranhou a minha animação, afinal, para eles, eu odiava tomar sol. Mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar a camiseta, sem me preocupar com o que os outros poderiam pensar. Eu estava livre. Além de eliminar a ginecomastia, eu estava mais magro depois da nova alimentação e vi várias garotas olhando para mim. Como eu me senti incrível. Eu realmente tinha uma nova vida. Porém, aconteceu uma coisa curiosa. Lembra do Emerson, meu primo que assim como eu não tirava a camisa? Ele estava lá e não saiu de casa o dia todo. Na hora, um filme passou pela minha cabeça. Eu sabia exatamente como ele estava se sentindo. Pensei um pouco e decidi. Vou ensinar o que eu fiz para ele. Cheguei nele de canto e falei baixinho. Emerson, vem aqui. Preciso te falar uma coisa. Quando saímos de casa e não havia mais ninguém por perto, eu disse. Cara, eu sei que você tem ginecomastia. Não precisa esconder de mim. Ele me olhou com uma cara assustada, como se o seu grande segredo estivesse por um fio e eu fosse zoar ele na frente de todos. Eu percebi isso e logo disse. Cara, relaxa, fica entre a gente. Eu também tinha essa merda. Ele olhou pra mim e perguntou. Como assim tinha? Você operou? Foi então que eu expliquei tudo pra ele. Como eu descobri um método e expulsei a ginecomastia do meu corpo em menos de 90 dias. Naturalmente. Usando apenas alguns alimentos e um tempero secreto. Ele ficou maravilhado com o que eu falei e disse. Cara, eu vou testar, depois eu te conto. Em 3 semanas, o cara me mandou um áudio no WhatsApp gritando de felicidade. Guilherme já diminuiu pra caramba. Obrigado, cara, obrigado. E olha o que aconteceu com ele 2 meses e meio depois. A ginecomastia sumiu, evaporou. Encontrei com ele depois e ele não parava de me agradecer. E me contar como a vida dele tinha mudado. É engraçado, pois ele passava pelas mesmas coisas que eu. Foi então que ele disse algo que me fez refletir bastante. Cara, você devia ensinar isso para mais gente. Imagina quantos caras não passam pelo mesmo problema que nós passamos. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu me lembro como eu fiquei feliz em compartilhar o que eu descobri com o Emerson. Então eu me sentiria muito bem em ajudar mais caras como nós. Porém, eu não sabia como eu podia fazer isso. Perguntei se ele tinha alguma sugestão e ele disse. Cara, o meu pai tem um amigo que é médico. Podemos falar com ele e ver se ele consegue propagar isso para a comunidade. Boa ideia, eu pensei. Marcamos uma conversa com ele e expliquei tudo o que eu fiz. Que fontes eu tinha pesquisado, a minha lógica de raciocínio, entre outras coisas. E você sabe o que ele fez? Deu risada. Exatamente. Ele riu bastante. Depois de um tempo, respirou e disse. Guilherme, tudo que você falou faz muito sentido. Mas no dia que a comunidade médica descobrir isso, se é que já não descobriu, você acha mesmo que eles compartilhariam isso assim, tão fácil? Eles ganham milhões todos os meses com cirurgias plásticas de remoção de ginecomastia, que é um problema que afeta milhões de homens no Brasil. Sem chance, cara. Eu fiquei extremamente desanimado, para não dizer frustrado com o sistema. E eu não descobri esse método pensando em salvar o mundo. Eu fiz pensando em acabar com um problema que atormentou a minha vida durante anos.
Porém, ajudar caras que passam pelo que eu passei seria um enorme prazer, pois eu sei exatamente como você se sente. Eu sei que você tenta esconder isso a qualquer custo. Eu sei como é sua angústia ao se olhar no espelho. Eu sei. Foi então que eu pesquisei como poderia compartilhar isso com o maior número de homens que sofrem desse mal. E descobri que era possível criar um e-book, um livro eletrônico e disponibilizar na internet. Se eu fizesse um vídeo ensinando o que eu aprendi, com certeza sairia do ar em poucas horas. E é por isso que eu não consigo te passar tudo por aqui. Porém, eu passei os últimos meses organizando tudo que eu aprendi e criei um manual que você pode baixar no seu computador que ensina passo a passo como você pode expulsar a ginecomastia do seu corpo, sem cirurgias caras, utilizando apenas alguns alimentos naturais combinado com um tempero indiano milenar. Veja só o que tem no material. Como balancear seus níveis de hormônios e afastar as causas da ginecomastia do seu corpo de uma vez por todas. Fazendo isso, você nunca mais precisará ficar preocupado se os seus peitinhos vão voltar a crescer depois que sumirem. Qual é o tempero indiano secreto que expulsa a ginecomastia do seu corpo, ajuda a emagrecer e te previne de vários tipos de câncer? Eu tenho histórico de pessoas que morreram de câncer na minha família. Então até hoje eu mantive esse tempero na minha alimentação, pois eu sei que com ele estarei protegido. Alimentos naturais que eliminam a acidez do seu corpo e o deixam em um estado perfeito, livre da ginecomastia e de outras doenças. Alimentos queimadores de gordura que reduzem a ginecomastia, técnicas de respiração para limpar o seu corpo e balancear seus níveis hormonais, como descobrir qual é o tipo de ginecomastia que você tem e como lidar com ele da melhor maneira possível. Como tomar cálcio pode te ajudar a combater a ginecomastia. Regras que você pode aplicar durante o sono para que seu corpo trabalhe a seu favor enquanto você dorme e elimine a ginecomastia para você. Truques para eliminar os fluidos do seu corpo e levar a ginecomastia com eles. 5 exercícios que aceleram o processo que elimina a ginecomastia do seu corpo. 3 bebidas que podem te ajudar a eliminar a ginecomastia. E muito mais. Eu estudei muito para aprender a eliminar a ginecomastia do meu corpo. E tudo, absolutamente tudo que eu aprendi está nesse manual. Infelizmente, eu não posso te dar esse manual de graça por 2 motivos. Primeiro, porque se eu fizesse isso, seria muito mais fácil tirá-lo do ar. A plataforma que eu uso para divulgar esse material garante que ele fique no ar por muito tempo. E segundo, porque eu tenho custos para manter o site no ar e pagar essa plataforma. Então, uma mão lava a outra. Mas antes de te dizer quanto você precisará investir para expulsar a ginecomastia do seu corpo, me fala. Quanto vale para você poder sair de casa, ir numa praia e tirar a camiseta sem medo do que os outros vão pensar ao verem seu peitoral? Quanto vale poder ter uma relação sexual sem camisa e ver a mulher que você gosta deitar a cabeça no seu peito sem perguntar que negócio pontudo você tem lá? Quanto vale recuperar sua autoestima? Quanto vale recolocar a sua saúde em dia e reduzir as quantidades elevadas de hormônios femininos no seu corpo? E o melhor, de uma forma 100% natural, sem precisar fazer uma cirurgia que não só tem riscos, como é extremamente cara e não garante que o problema não vai voltar no futuro. Se você passou pelo mesmo que eu sei que você também acha que isso não tem preço. E nós sabemos que uma cirurgia para remoção de ginecomastia custa em média R$8.000. E essa é a única opção que existe por aí. Até então, você não tinha outra saída. Ou fazia cirurgia, ou ficava com peitos de mulher a vida toda. Mas agora, você tem. E é óbvio que eu não vou te cobrar R$8.000 no meu manual, porque eu sei como é não ter grana e opções para eliminar esse mal do seu corpo. Não vou te cobrar sequer R$1.000. Embora eu tenha gasto muito mais do que isso para chegar nesse método. Tudo que você precisa investir para ter acesso a esse manual, expulsar a ginecomastia de vez do seu corpo e recuperar a sua vida é R$97, que pode ser parcelado em várias vezes. Cara, eu sei que esse preço é ridículo e eu só estou cobrando isso porque eu sei como você se sente. Então, tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo, fazer o pagamento e automaticamente você receberá um e-mail com as instruções para baixar o manual no seu computador. Para garantir a sua e a minha segurança, esse manual é disponibilizado pela plataforma da Eduz, uma empresa líder na venda de produtos digitais. Fiz questão de colocar esse conteúdo nessa plataforma para garantir que essas informações não sejam tiradas do ar antes que muitos homens tenham acesso e possam expulsar a ginecomastia do peito, assim como eu e meu primo Emerson fizemos.
E como você sabe, eu não sou médico e não tenho nenhuma intenção de substituir nenhuma orientação profissional da área. Se você busca conselhos médicos, não é isso que eu tenho a te oferecer. Posso dizer que o que eu fiz é um trabalho de pesquisador. E tudo que contém no manual é um método totalmente natural à base de alimentos e temperos que funcionam para mim e para o meu primo. Eu não vou te recomendar nenhum remédio ou substância que possa ser prejudicial à sua saúde. E como eu não tenho intenção nenhuma de ficar com dinheiro de alguém que porventura não tenha os mesmos resultados que nós, estou oferecendo o nosso certificado de garantia de 30 dias para você. Eu acredito muito que o método vai funcionar para você, assim como funcionou para nós. Porém, se você testar e não ver resultados, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. É isso mesmo que você ouviu. Apenas teste o manual e sinta como seu corpo vai expulsar a ginecomastia dia após dia. Sinta como sua autoestima vai aumentar. Veja diante dos seus olhos você podendo fazer todas as coisas que evitou nos últimos anos, porque ele esconder isso de todos. Imagine se olhar no espelho e ver que o seu peitoral voltou a ser de um homem, como sempre deveria ter sido. E se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, basta me enviar um e-mail que eu devolvo cada centavo do seu dinheiro. Tudo que eu fiz foi para ajudar e não quero ficar com dinheiro de ninguém que não tenha resultados satisfatórios. Então, como você pode ver, você não tem nada a perder. E pode iniciar a sua transformação agora, adquirindo o material clicando no link abaixo. Você já sabe que a sua única opção, além dessa, é uma cirurgia cara, que vai agredir seu corpo. Então o que você tem a perder? Eu devo confessar que gostaria muito de estar no seu lugar, pois ter acesso a esse material teria me poupado muitas horas e noites em claro, pesquisando como eu poderia expulsar a ginecomastia do meu corpo. Receber tudo isso de mão beijada por apenas R$ 97 seria um sonho. Uma escolha que eu faria de olhos fechados, pois eu investi muito mais do que isso em livros e alimentos que não funcionaram. E você não pode esquecer da minha garantia de 30 dias, que tira todos os riscos dos seus ombros. Então, eu novamente te convido a baixar o manual e começar a expulsar a ginecomastia do seu corpo a partir de hoje. Agora, basicamente, você tem 3 opções. Você pode continuar fazendo o que você tem feito até agora. Você pode continuar se entupindo de alimentos com estrogênio e fazer do seu corpo um campo fértil para a ginecomastia. Pode continuar se escondendo, fazendo tudo para que as pessoas não percebam o seu segredo. Pode continuar perdendo oportunidades de se divertir, de viver, simplesmente porque não quer tomar uma decisão que pode causar um profundo impacto na sua vida. E eu não quero isso para você, e tenho certeza que você também não quer. Se você está vendo esse vídeo até agora, você sente que essa oportunidade pode funcionar para você. Então dê o primeiro passo, você vai ver que valerá a pena. A segunda opção é tentar fazer tudo por conta própria. Você pode tentar passar noites em claro pesquisando como eu pesquisei. Você pode gastar muito dinheiro em livros e alimentos que não sabe se vão funcionar para você. E depois de muito tempo, muito esforço e muitas frustrações, você pode descobrir. Eu ficarei torcendo para que você consiga. Eu sei que a decisão está em suas mãos agora e não há mais nada que eu possa fazer. Eu só me preocupo pois não quero que você passe pelo mesmo que eu passei. Eu quero que você se junte ao Emerson e eu e tenha a sua autoestima de volta. E a sua terceira opção é exatamente essa. Fazer sua inscrição clicando no botão abaixo e sentir os resultados em você. É realmente muito simples. No manual eu detalho tudo o que você precisa fazer para expulsar a ginecomastia do seu corpo naturalmente e poder andar sem camisa, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. O meu primo Emerson já foi impactado pelo método e realmente seria legal te ver com os mesmos resultados que nós tivemos. E é claro que com a minha garantia de 30 dias você não tem nada a perder. Imagine o sentimento de alívio que você terá quando se ver livre das mamas masculinas. Imagine como serão suas próximas viagens para a praia. Imagine como será o seu relacionamento com as mulheres. Tudo o que você precisa fazer para isso acontecer é clicar no botão abaixo desse vídeo e realizar sua inscrição. Desejo muito sucesso para você, cara.